O RFI Convida recebe hoje em seu estúdio a gaúcha Raquel Busnello, consultora que orienta e recruta executivos expatriados, uma profissão também reconhecida como headhunter. Boa tarde, Raquel, seja bem-vinda. Você era uma estudante de farmácia que sonhava descobrir a cura do câncer e acabou headhunter em Paris. Quando e onde você fundou sua empresa? Boa tarde, Márcia. Eu, na verdade, fundei a empresa em 2014, no Brasil e em Paris, em São Paulo e em Paris, praticamente ao mesmo tempo, para ajudar as empresas francesas implantadas no Brasil a encontrarem profissionais mais estratégicos, internacionais, que falam diferentes línguas e que precisam se adaptar nesse mundo global que a gente tem hoje, e que precisam estar realmente se adaptando a diferentes culturas dentro de uma empresa. Certo. Que tipo de profissionais exatamente? Essa é uma boa pergunta. Que tipo de profissionais as empresas procuram? Então, hoje, apesar de a gente passar por um momento de crise, a gente vai ver até empresas que se reestruturam, mudando o cronograma delas e dizendo, igual aqui eu preciso de uma pessoa que tenha mais competência e que vai nos ajudar a fazer essa transformação nesse momento de crise. Mas assim, eu continuo vendo empresas querendo crescer, investindo mais em perfis comerciais, mas hoje, vamos dizer assim, que todas as empresas precisam de diferentes profissionais. Pode ser um financeiro, pode ser um engenheiro de vendas, um pouco de tudo. Mas falando um pouco concretamente, a gente sabe que o momento de crise ele é difícil para quem contrata e para quem é contratado, né? As relações de trabalho não são tão evidentes, mas existe que vilões, por exemplo, aparecem em tempos de crise? Existe isso? Que tipo de profissional ou de profissão é mais contratado? Existe esse tipo de coisa ou não, né, nesse momento? Nesse momento, não no meu caso. Hoje eu trabalho uma posição de direção financeira no Chile, porque acabou a ideia França-Brasil mudou para a América Latina e Europa. Eu trouxe um espanhol do Brasil para a França. Eu estou trabalhando uma posição para uma empresa brasileira na Áustria. Então, assim, as culturas se misturaram, por isso que o logo da minha empresa é uma ideia de Moving People, são pessoas realmente que se movimentam, que conhecem diferentes culturas, que já moraram em diferentes países, falam diferentes línguas. Então, claro que a crise afeta, eu acho que afeta um pouco as pessoas que têm um nível mais baixo, e também teve um reajuste salarial no Brasil, onde algumas pessoas de salários muito altos foram liberadas e teve uma substituição por profissionais um pouco mais baratos. Certo. Então, o teto salarial também é um limite, um impedimento. Chega num determinado momento em que você ganhar muito nem é tão interessante assim. Claro, não. Teve um ajuste, a gente sente, claro, daí o profissional que é mais experiente, que tinha um salário mais elevado, dificilmente se recoloca no mesmo nível e às vezes tem muito mais dificuldade, porque as empresas não querem trazer profissionais que eram muito caros por menos, porque a pessoa vai ficar inconformada por um tempo, ou no momento que o mercado voltar, ela vai sair. Ela vai procurar essa mudança, essa volta salarial que ela perdeu. Então, que é um risco para as empresas e para os candidatos também. Tá certo. Vamos falar então dos novos projetos. Então, os novos projetos, assim, hoje a ideia mudou da empresa de ser 100% focada França-Brasil, porque o cliente pediu isso. Então, eu estou trabalhando posição para a América Latina, eu estou trabalhando posições para a Europa, e isso é uma grande mudança nesse processo, porque originalmente em 2014 era França, Brasil com profissionais onde eu acharia eles no Brasil, sem ter um aumento de custo com toda uma expatriação, que acaba dificultando, ou que a pessoa chegando no Brasil sem falar francês. E como, assim, a mudança também foi que teve profissional que veio do Brasil com a pequena crise, ou a crise que está acontecendo, tem realmente hoje jovens querendo ter uma experiência internacional e apostando nessa ideia.
Perfeito. Por acaso, nós sabemos que existem questões culturais quando a gente trabalha seja com executivos, seja com não executivos, com esse trânsito que você opera entre países tão diferentes. A barreira cultural é um problema no sentido de contratação ou do headhunter, na escolha do profissional, ou não? Isso, nesse mundo globalizado, já é uma questão mais adaptada, o trânsito é mais tranquilo? Olha, depende um pouco. Na verdade, a ideia é... Eu tenho, em conjunto, uma formação de coaching. Eu faço um pouco de coaching na adaptação dos meus candidatos que entram nos meus clientes. Porque, às vezes, pode ter uma diferença cultural. Pode ter uma diferença de comunicação. Então, por isso, é importante entender que a pessoa tem a capacidade de se adaptar. Porque, senão, pode assim, ter uma diferença cultural, a pessoa não conhecer alguns códigos e ter alguns assim, entendimentos virados, vamos dizer, na comunicação das pessoas. Acontece do profissional não se adaptar e querer voltar, por exemplo? Isso já aconteceu? Ou da empresa não se sentir à vontade com um profissional? Isso acontece, imagino. Na verdade, assim, não aconteceu e dificilmente acontece porque a gente tenta o máximo, tanto eu quanto o cliente, na parte de entrevistas, minimizar esse risco. Essa é a ideia. Quanto tempo dura o processo de seleção? Como que isso acontece? Depende muito da empresa. Eu tento dar em 2 ou 3 semanas os candidatos para o cliente. E daí depende muito internamente de quantas entrevistas internamente a pessoa vai passar e a agenda dos diretores para as entrevistas. Porque dependendo da posição... tem muita viagem interna no grupo e para fechar essa agenda pode fazer que um processo leve 2, 3 meses. Eu considero que é muito mais rápido que na França. Na França, a gente poderia dizer 4 ou 5 meses. Tá certo, eu conversei hoje com a gaúcha Raquel Busnello. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Headhunter.